muito bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico, ao nosso espaço de aprendizado, de estudo, de comunicação e de entendimento e de pesquisa. Estaremos dando continuidade ao nosso trabalho aqui, falando rapidamente um pouquinho sobre o Gênesis e o Novo Testamento, para podermos entrar no Êxodo, tá bom? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, dentro da teologia protestante, da teologia evangélica, ou, melhor dizendo, dentro da própria construção e entendimento hermenêutico e exegético, que é apresentado já em Gênesis e ratificado e comprovado no Novo Testamento, fica evidentemente comprovado que o texto está referindo-se ao Cristo, a Jesus Cristo, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ou seja, tanto o autor Moisés quanto o apóstolo Paulo estão anteriormente, antes de nós, né, antes da reforma protestante existir e trazer uma hermenêutica mais saudável, mais próxima das escrituras. Os profetas já estavam, de certa forma, comprovando, anunciando esse entendimento que é pregado pelos protestantes, diferentemente da comunidade judaica, que não acredita nisso. Bem, quando esse Messias, o Cristo, quando fere a cabeça da serpente, ele vai ser identificado, né, para destruir as obras de Satanás. Ou seja, Gênesis, ele não é um sujeito oculto. Ainda que o nome, o Cristo, o ungido, o Messias, não apareça de imediato, levando em consideração todo esse processo que vai conduzir, né, de forma pedagógica, didática, né, para que não haja dúvida dentro do entendimento linguístico, escriturístico, de que Jesus vai, de fato, derrotar toda a obra da serpente. Por sua vez, Hebreus 6:20 é feita uma alusão ao sacerdócio de Jesus, comparando ao sacerdócio de Melquisedeque, lá em Gênesis capítulo 14. A intenção de Abraão em sacrificar Isaac tipifica, é uma tipologia sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E, finalmente, a bênção de Jacó sobre Judá, Gênesis capítulo 49, versículo 10, vai identificar a vida de Siló com a vida do Messias, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, do Gênesis ao Apocalipse, existe a completa inspiração e, de fato, o tema, né, a revelação máxima que é Cristo, Pai e Filho e Espírito Santo. E agora a gente pode entrar aqui um pouquinho agora no livro do Êxodo, certo? Deixa eu baixar aqui o PDF. Êxodo. Como nós já sabemos, o Êxodo ele vai ser aí traduzido por uma palavra grega que quer dizer saída. Essa narrativa vai falar sobre a libertação de um povo escolhido, não é? O povo de Israel, evitando que o povo permanecesse como escravo do Egito. Não é exatamente assim viver sob a escravidão, até porque o povo de Israel mantinha certas práticas da escravidão, né? A questão aí não é uma libertação pregada pela esquerda, né? Mas na verdade é uma libertação das práticas, né, culturais, mentais, espirituais de uma religião egípcia. O que tem foco não é necessariamente a libertação física, a liberdade, né, de estar acorrentado, de estar preso a uma sociedade escravista. Não é apenas esse viés. O viés mais importante que nós podemos entender aqui é que era necessário eles se libertarem, certo, da escravidão, mas que a escravidão que deve ser vista aqui, a escravidão espiritual, né, lembrando-se, falando sobre a queda de Adão, né, essas questões aí, para que o povo pudesse ter vida e vida é mudança. Então eles saem do Egito para não permanecer nessa escravidão, tanto física quanto espiritual. Então a libertação que Deus vai trabalhar com Israel sempre é dessa forma. É visível e espiritual. No dia de hoje,
que nós estamos vivendo, no momento é invisível, certo? Mas no arrebatamento será físico, certo? Então o povo já sempre foi, não existe dúvida nenhuma quando você faz uma averiguação e vai constatar que todos esses milagres, essas intervenções de Deus sempre eram físicas e, consequentemente, espirituais, tá bom? Então, vai narrar também o recebimento dos 10 mandamentos no Monte Sinai e a partida de Israel para Canaã. E nós sabemos que esse é, de fato, o segundo livro que está constituído e presente no Pentateuco, que é um conjunto de 5 livros inspirados por Deus. E em hebraico chama-se Shemot. Em grego, que nós sabemos que quando vai para o grego, é a tradução da Septuaginta. Em hebraico é Shemot, né? Êxodo e Shemot, que ambos quer dizer saída, retirada, e também podemos dizer fuga. Então essa palavra essa palavra com que se inicia o livro. Nomes, os hebreus costumam dividir esse livro em apenas 2 partes, uma legislativa e a outra histórica. A autoria. O livro do Êxodo tem 40 capítulos que podem ser divididos em 3 partes básicas, né? Vejamos o seguinte: do capítulo 1 ao capítulo 12 vai tratar da opressão de Israel no Egito. Então, do nascimento e da chamada de Moisés e do início do processo de libertação do povo com as 9 pragas do Egito. Lembrando que essas pragas, né, é interessante quando a gente fala se aprofunda nesses temas, tá? Eu gosto muito sobre as pragas do Egito porque é um combate, né, verdadeiramente entre o Deus verdadeiro, que é Yahvé, né, contra os falsos deuses. E assim é nos dias de hoje. Estamos sempre combatendo os falsos deuses, né, com as pragas, né, com esses juízos de Deus contra as nações, né, contra esses impérios que negam a Escritura. Então, quando a gente quiser estudar, se aprofundar bastante nessa temática, nesse assunto, a gente pega um caderno e a gente vai meditar do 1 ao 12 e vai encontrar justamente essa opressão, o nascimento chamado de Moisés, o início da libertação e as 10 pragas, né, que vai acontecer no Egito. E é uma história fantástica, real, fato, que nós podemos nos aprofundar cada vez mais. Então aí é a primeira divisão, né, que a gente pode, assim, até mesmo memorizar, né, tá bom? Do 1 ao 12. E depois nós temos uma outra divisão. É óbvio que alguns vão fazer uma certa diferenciação, mas do 12 ao 19 vai procurar abordar a libertação conclusiva de Israel e também a instituição da Páscoa. Lembrando que essa Páscoa não é a Páscoa católica, entendeu? É a Páscoa bíblica, certo? Então, o povo de Israel sai pelo deserto e atravessa milagrosamente o Mar Vermelho. Falamos, acho que no vídeo anterior, sobre o Mar Vermelho, tá bom? Na ocasião, Deus revela a Moisés quais são as suas intenções, a sua vontade para a comunidade de Israel. Lembrando que a comunidade de Israel era escrava de religiões, escrava de falsos deuses, escravas sociais, e Deus vai libertando, vai purificando, vai trabalhando essas pessoas, né? E tudo isso vai acontecendo de uma forma em que o poder de Deus realmente está agindo, não de maneira invisível, certo? Mas de maneira visível. Então Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha com o dessa forma, visível e invisível, certo? Na terceira divisão que a gente pode encontrar aqui, ó, essa aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Vai ser do capítulo 19 ao capítulo 40. E é a promulgação da lei para o povo de Israel, a comunidade de Israel. Por exemplo, um exemplo aqui básico, tá? Para vocês entenderem aqui, é sobre o sábado. A igreja cristã, os reformadores, os pentecostais, os calvinistas, os arminianos, devem guardar o sábado? Não. Por quê? Essa questão está para a comunidade, para o povo de Israel. Para o povo de Israel, para a comunidade de Israel. Certo? Nós
como somos igreja, não somos o Israel físico, né? Esse Israel original, certo? Nós somos a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, certo? Nós entendemos que existem duas formas de Deus trabalhar com o povo de Israel, com a igreja e com as nações, né? Com os gentios. Então, portanto, nós não guardamos o sábado, porque o sábado foi para o povo de Israel, aquele pessoal que fazia circuncisão, entendeu? Então, a igreja está isenta dessas tarefas. Então, esta lei é chamada de decálogo, que são as 10 palavras, os 10 mandamentos. Algo que contradiz muito as falsas religiões. Por exemplo, o catolicismo. O catolicismo diz que acredita em Deus, mas quebra todos os mandamentos de Deus. Então, é um contrassenso radical, certo? Bem, o caráter e a vontade de Deus são revelados a Israel, diferenciando o povo de Israel e as demais nações. Então, o livro vai terminar com a inauguração do tabernáculo, né? A habitação, né, de Deus aqui na terra, né? Da forma operação misericórdia. E lembrando que o tabernáculo também vai ser uma tipificação também da obra salvatória de Cristo, do plano da redenção também, que vai acontecer aí, tipificando, né, trazendo aí anúncios sobre o Cordeiro de Deus e a sua obra de salvação. Então nós temos aqui uma comparação, uma referência, né, do Êxodo com o Novo Testamento. O Novo Testamento vai relatar o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo e os seus, como a sua igreja foi vitoriosa nos primeiros séculos, né, do cristianismo com os 12 apóstolos. Então, a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho e a entrega da lei prefiguram a redenção feita por Cristo por meio de sua vida, morte e ressurreição. Então, Moisés é um tipo de Cristo, pois ele conduz o povo à libertação do jugo egípcio. O tabernáculo também é um tipo de Cristo quanto aos pães da propiciação e ao maná. O evangelista João afirma que Jesus é o pão da vida. No tabernáculo fica o candelabro. E Jesus é, de fato, a luz verdadeira do mundo, conforme João capítulo 8, versículo 12. Então, quando a gente vê o Antigo Testamento sem o Cristo, fica um pouco difícil de entender toda aquela situação, toda aquela história. Mas quando nós entendemos que Cristo está presente no Antigo Testamento e mais ainda no Novo Testamento, nós entendemos perfeitamente toda a teologia, né, que está no Antigo Testamento e que está, de fato, no Novo Testamento. Então isso é muitíssimo interessante. Então nós temos aqui a questão do Êxodo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o Levítico. Então, assim, antes de terminar aqui, a gente vai falar aqui sobre o farol do Êxodo. Existem muitos debates, né, dentro da academia. Êxodo 8, a Bíblia vai descrever o Êxodo com grandes detalhes, mas não dá o destaque ao fato de que seria o mais importante na ligação desse acontecimento com o período da história do Êxodo. O nome do faraó, Renan. A maioria dos pesquisadores acredita que o faraó da opressão e do Êxodo tenha sido Ramsés II, e outros consideram que foi Tutmés III, e outro foi Amenhotep II. Então esses são os três principais faraós que os estudiosos que fazem grandes pesquisas arqueológicas, enfim, nesse assunto do Êxodo capítulo 8, eles se deparam com esses três faraós, que é Ramsés II, Tutmés III ou Amenhotep II. Então, esses são os três principais faraós que é possível que um deles tenha sido aquele da opressão. Não existe, até o dia de hoje, uma comprovação 100% de que foi apenas um deles. Né? São três opções, mas ainda não se decidiu qual deles realmente é o que estaria realmente naquela circunstância. Né? Até porque a escritura não dá o nome e não temos no momento ainda registros que vai corroborar com a narrativa. Muitos terminam
quando falam sobre esse assunto, concluindo que não seria nem Ramsés nem Tutmés, mas sim Amenhotep II. Então, alguns pesquisadores se dividem, né? Cada um vai ter uma certa opinião nesse assunto aí, mas que não vai aí perturbar, não vai contradizer essa escritura, ao contrário, vai haver a possibilidade de mais pesquisas, não é? Se Deus, por sua graça, quiser abrir nosso entendimento, fazer a gente encontrar mais evidência, a gente vai encontrar. Mas isso apenas aumenta ainda mais a comprovação de que, de fato, houve um farol, né? E não foi uma invenção, né? Aí, que, segundo alguns dizem, né? Mas de fato que existe sim a possibilidade de um desses três serem o farol da opressão. Então, Ramsés II, Tutmés III e Amenhotep II, tá bom? Então nós concluímos aqui esse assunto. Até o próximo vídeo. Bons estudos. Forte abraço